Amigos, bom dia. Hoje eu vou falar com vocês sobre o voto no Tribunal de Justiça Militar pelo Conselho Permanente. Basicamente funciona da seguinte forma: após ser instaurado um inquérito policial militar, seja por portaria ou por um flagrante policial militar, os autos são remetidos ao Tribunal de Justiça Militar, onde a promotoria oferece ou não a denúncia. Caso oferecendo a denúncia e ela seja acolhida pelo Tribunal Militar, e após passado todo o trâmite do processo, após inclusive a sustentação oral, tanto feito pelo Ministério Público e também pela Defesa, é feita a deliberação dos votos pelo Conselho de Justiça, o Conselho Permanente de Justiça, o qual é composto por um juiz militar e 4 juízes militares, esses sendo oficiais da instituição militar, no caso da Polícia Militar do Estado. Quem vota primeiro é o juiz de direito militar e em seguida os juízes militares, que são os oficiais da Polícia Militar. O voto, basicamente, do juiz militar não pode ter aprofundamento com relação ao mérito. Porque esse aprofundamento com relação ao mérito vai convencer indiretamente os outros juízes militares, que são os oficiais que vão julgar também o Conselho Permanente de Justiça. Mas o que ocorre na prática é o seguinte: normalmente o juiz de direito, o juiz de direito militar no caso, por uma questão de celeridade processual e de certa forma, entre aspas, até tentar convencer o restante dos outros julgadores, ou seja, dos outros que fazem parte do Conselho Permanente, até tentar convencer, normalmente o juiz de direito ele se aprofunda bastante na questão do voto quando se trata do mérito. E isso, de certa forma, vai convencer os outros julgadores, trazendo, no entender da defesa, uma nulidade com relação ao voto. Por quê? Porque convencendo os outros julgadores vão apenas seguir o voto do relator e não vão, entre aspas, se fundamentarem com relação ao que votou. Então, no entendimento da defesa, esses votos que seguiram o voto do juiz de direito militar, que se fundamentou bastante e se aprofundou no mérito, esses votos são nulos. Então veja bem, o que eu quero trazer para vocês? A questão do voto, da nulidade do voto, essa questão do voto do juiz de direito militar com relação a ele se aprofundar bastante. Ele não pode se aprofundar muito, pode se aprofundar um pouco, mas não a ponto de convencer os outros julgadores, que logicamente não são juízes de direito, são militares da ativa, e por força de lei não são obrigados a ter formação jurídica. Logicamente eles vão seguir o voto do juiz de direito e basicamente as condenações vão ser voto unânime. No entender da defesa, esse tipo de procedimento ele deve ser nulo e deve ser feito tudo novamente. Ou então deve ter uma tendência para a absolvição pela nulidade proferida através desse voto de convencimento dos julgadores. Então, nesse sentido, meus amigos, fica para os senhores esta reflexão com relação a esse voto, a essa nulidade desse voto aprofundado. Muito obrigado, tenham um bom dia.